Esta é uma canalização em áudio de Cryon, traduzida para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Cápsula de Tempo do DNA, e ela foi canalizada em 10 de fevereiro de 2013, em Sacramento, na Califórnia, Estados Unidos. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra nos sites www.faroldeluz.com.br e www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A consciência de meu parceiro ainda está aqui. E neste processo, que vocês chamam de canalização, ele permanece de pé ao lado da cadeira. Essa é a proximidade que ele está. Esta é uma questão de aprendizado e não necessariamente quer dizer que é a forma como a canalização acontece. Isso é o que ele precisa fazer. Do ponto de vista dele, em 3 dimensões, ele precisa deixar a sala, que é o cérebro, para poder permitir a energia criativa através de seu eu superior preencher o espaço e entregar a mensagem. Há muito tempo, um dos atributos que ele estabeleceu como seu padrão é que ele seria capaz de lembrar-se de tudo o que fosse dito. Que ele não iria entrar em um estado onde ele flutuaria ao redor. Ele entra num estado onde ele pode tomar anotações. Ele é um engenheiro que precisa permanecer para validar, para checar, para se assegurar de que tudo está bem. Eu digo isso a vocês, meus queridos, porque o próprio processo que vocês veem agora é algo que é comum para a humanidade. O convite está aberto, como eu digo novamente, para você encontrar isto por você mesmo de uma forma que envolve a sua intuição. Que a sua intuição se torna então como o Cryon é para ele, dando a vocês mensagens que você precisa quando você precisa delas, não em frente aos grupos, mas à sua frente. Dar a você boa orientação quando você precisa de uma boa orientação, para permitir que você observe e perceba quando você for tolo, se você estiver sendo tolo, que você possa perceber quando o que está sendo profundo, quando estiver sendo profundo. E assim é que o ser humano sempre teve esta habilidade. E nesta nova energia que emerge, nós dissemos a vocês na última noite que todas as coisas que estão vindo e que estão sendo apresentadas a vocês e que são novas, são, na verdade, parte de um processo de coisas que sempre estiveram aqui. E neste processo de coisas que sempre estiveram aqui, nós nos referimos a isto como uma cápsula do tempo. Na noite passada, nós conduzimos vocês ao longo de algumas daquelas que eram as cápsulas de tempo de Gaia. As coisas que permanecem dentro da rede cristalina, que sempre estiveram lá, plantadas, de fato, pela própria fonte criativa que fundou a humanidade. Aqueles que mudaram seu DNA e que fundiram seu DNA para 23 cromossomos. A informação dos pleiadianos está lá. Mas a informação que eles tinham, que eles têm, que eles ainda têm, que será liberada ao longo do tempo, tem a ver com ideias, invenções, coisas para a humanidade e não para você pessoalmente. Ao contrário, a cápsula de tempo que irá mudar você pessoalmente está exatamente onde você pensa que ela está. E novamente nós falamos sobre aquela coisa misteriosa chamada DNA. O DNA, a hélice dupla, os blocos de construção da vida, foi revelado como uma ferramenta multidimensional. E alguns de vocês podem acreditar que ele contém informações que são únicas para os seres humanos.
Se for assim, deixe-me fazer uma pergunta. Por que foi tão fácil para os pleiadianos se tornarem 3 das suas camadas esotéricas, das 12 que vocês têm? A resposta é que eles têm um DNA também e parece muito como o de vocês. Eu tenho algo mais para que vocês reflitam. Eles têm 3 camadas de alguém mais? E a resposta é sim. E que tal o planeta pai deles, que os semeou há 1 milhão de anos atrás, mais ou menos? Será que o planeta pai também tem 3 camadas que pertencem a alguém mais? E a resposta é sim. Vocês começaram a ouvir os nomes dos pais, e vocês sabem quem eles são. Vocês começaram a falar sobre Orion, sobre Arcturus. Isso deveria ser significativo para vocês. E saibam que existe um sistema nessa galáxia, nessa plataforma dessa galáxia na qual vocês vivem. Um belo sistema que é atemporal, tão antigo quanto a própria galáxia. Vocês precisam saber algo, meus queridos. Há algo que é uniforme quando se trata de vida na galáxia. Na galáxia. E vocês descobrirão eventualmente, conforme encontram vida fora do seu próprio planeta, em seu sistema solar, e quando vocês fizerem isto, será uma vida microbiana. E quando vocês observarem, encontrarão o DNA. E é aí que vocês começarão a compreender e perceber que há um processo evolutivo similar da vida. Algo que não pertence unicamente à Terra, mas uma força orientadora que, na verdade, coloca as coisas no lugar, as puxa para determinados outros lugares, um sistema que produz o DNA. Que, de fato, o DNA pode ser diferente. De fato, os números dentro da química, a química interior pode ser diferente, mas o processo chamado DNA, para a química que ele representa, é o mesmo. Portanto, aqueles que semearam vocês têm DNA. E aqueles que semearam eles têm um DNA. É interessante que esta natureza similar vocês perceberão um dia e encontrarão no menor do menor, em lugares distantes que não vêm do planeta. E vocês começarão a compreender e perceberão que há um sistema. E é belo. Há uma cápsula do tempo em vocês. As 3 camadas pleiadianas não são tão únicas assim. O que elas representam em vocês é que tudo o que eles são, e os pais deles são, e os pais dos pais deles são. E o que eu estou dizendo a vocês é isto. É que a cápsula do tempo dentro de vocês é muito mais antiga até do que o seu próprio planeta. Ela representa aqueles que estão em uma galáxia muito mais antiga que a sua. Até mesmo que a própria raça humana está em vocês. Nós dissemos a vocês por anos que há mais coisas aqui do que vocês podem imaginar. E que isso se abre e se revela apenas conforme a humanidade o permite. E, portanto, nestes poucos minutos, nós gostaríamos de metaforizar. Pela primeira vez, vocês caminhando dentro do seu DNA. Mais de 100 trilhões de partes do DNA são todas idênticas em seu corpo. A ciência descobriu a dupla hélice, eles analisaram, mas ninguém começou a fazer as grandes perguntas. Como eles se comunicam? Eles agem como um
E a resposta é sim. Como eles são colocados juntos? Como eles podem agir como um só? Há um campo envolvendo o DNA? Há uma consciência no DNA? Todos esses tipos de coisas no corpo humano, vocês nunca procuraram. Vocês ainda não sabem sobre isso, mas saberão. Como o DNA responde à consciência do cérebro? Pois o DNA não pensa, o seu cérebro pensa. O DNA não tem sinapses ou lógica, o seu cérebro sim. Como o DNA responde aos neurônios em seu coração, pois há muito mais deles no coração do que no cérebro? Será que o coração pensa? Todas essas perguntas. Vocês terão uma resposta quando compreenderem o sistema eventualmente. O DNA é muito maior do que você imagina. O processo é maior do que você imagina. Deixe-me conduzir você ao longo dele, de uma forma que será significativo para você, através de uma história, de uma metáfora, para permitir que você processe um pouco e pense sobre coisas que eu vou dizer a você, que são belas. A energia na qual vocês estão agora é o início do resto da história. E ao longo do tempo ela irá se revelar como sendo diferente do resto da sua história. Vocês verão coisas ocorrer e não será tão distante assim, que fará com que vocês se lembrem da reunião de hoje e vocês observarão o que meu parceiro disse. Vocês de fato passaram um marcador. E isto é muito significativo para a própria galáxia na qual vocês vivem. E eu direi isso novamente, que há aqueles que vocês ainda conhecerão, que conhecem seus nomes e o que vocês fizeram aqui. E eles estão celebrando este momento, que o único planeta de livre-arbítrio tornou-se algo diferente. Tornou-se o planeta que escolheu. E neste momento, enquanto vocês estão aqui, há um outro planeta que está sendo cozinhado no pano de fundo. E menos de um quarto de uma revolução através da galáxia, ao redor do centro da galáxia, eles estarão prontos para que vocês plantem as sementes. Leva um bom tempo ainda, mas esta é a profundidade do que vocês fizeram. Vocês passaram de um potencial que vocês deveriam fazer algo até uma área onde vocês o conseguiram. E esta bola está girando até a extensão onde vocês não podem mais pará-la. E querida alma antiga que está nesta sala, pode haver algumas pessoas mais velhas que não compreenderão o que está acontecendo, mas as crianças saberão. E os filhos deles saberão, e eles virão para este planeta diferente de como vocês chegaram. Com um DNA que é diferente do seu. As partes quânticas dele, captando uma nova energia, não a energia velha, com novas ideias que vocês nunca imaginaram. E como construir um planeta que não será superpopuloso, porque eles serão inteligentes, que não irá gastar seus recursos porque será inteligente, porque, ao contrário, encontrar novas formas de fazer as coisas que vocês sempre sonharam que estivessem aí. E os filhos dos filhos dos filhos serão vocês a propósito. Venham comigo nesta jornada. Há uma cápsula do tempo em seu DNA. Vamos fingir, imaginar por um instante que você está de pé diante de uma casa. E a casa é a metáfora do seu próprio DNA. Uma hélice dupla representará todas elas. Não para complicar, não para levar vocês para um lugar onde você ficará confuso, mas ao contrário, uma jornada junto comigo. Já fizemos coisas como esta antes, mas eu quero levar você para dentro desta casa.
Quando você abre a porta da casa, o que você verá será um longo corredor. E aquele corredor tem muitas portas. E a metáfora é que cada uma dessas portas é uma energia do DNA que é sua. Algumas das portas permanecem abertas e outras estão fechadas. E conforme você caminha neste lugar, você se lembra que seu nome está em todo lugar. Este é você. É o santuário interior da biologia quântica chamada a dupla hélice. E ao invés de química misteriosa, que você nunca poderia compreender, ou energias quânticas que você não pode nem mesmo ver, é um corredor com portas. Colocando isto em 3 dimensões para que vocês possam compreender o que está vindo. As portas que estão fechadas são portas que vocês serão capazes de abrir eventualmente. E o fato de algumas delas já estarem abertas conta uma história a vocês. Que o DNA já está funcionando de determinada forma devido ao fato das portas abertas serem as partes que funcionam. As portas que estão fechadas são partes que ainda não estão funcionando. Isso também diz a vocês que o DNA é completo como ele é disfuncional, pois apenas algumas das muitas portas estão abertas nesta existência, na Terra, neste momento. E isto começará a mudar. Pois nos próximos anos vocês começarão a abrir aquelas portas e não terá a ver com química, não terá a ver com nutrientes e suplementos. Será você despertando para uma nova realidade, porque você está livre da antiga realidade. Acontecerá intuitivamente, conforme você caminha pela sala, tão rápido quanto você desejar e está disponível para você e em seu caminho de vida, e começará a se mostrar. Você saberá como você se sentirá. Você conhecerá pelo seu nível de energia, pelos seus pensamentos. Você saberá pelo tom da sua personalidade. É muito difícil. Onde está o seu centro? Eu chegarei lá. Vocês entraram neste belo corredor. Ele é belo, é novo. É sempre novo. É você. Eu quero que você veja esse corredor como algo que nunca envelhece, porque não importa quantas vidas você carrega com você, ele não envelhece. É parte de um sistema multidimensional de eternidade. Vai além do corpo humano. Há consciência lá, há memória lá. E há muitas portas. E vocês permanecem de pé e admirando a beleza do sistema. Eu quero dizer o que mais alguns de vocês podem ver. O futuro. Porque esta cápsula de tempo está começando a se abrir. Portanto, nesta jornada ao longo do corredor, vamos olhar para as portas abertas, em primeiro lugar, para que vocês possam compreender o que está diante de vocês. A primeira porta aberta tem uma placa. E a placa diz hereditariedade química. E quando você entra em qualquer das salas representadas pelas portas, vocês encontrarão um armazém de informações. Você não encontrará processos nestas salas. Você encontrará informação. Você não encontrará lógica e raciocínio nestas salas. Pois o DNA é o armazém, o painel de controle de todas as outras coisas em seu corpo. E apenas uma fração dele irá, na verdade, estar fazendo alguma coisa, e o resto está armazenando.
a cápsula de tempo. E a primeira porta está bem aberta, porque essa é aquela que tem sido usada por séculos, éons, milênios. É o processo de hereditariedade química. São seus pais em você. É o que os genealogistas estudam. É a química de como um se transforma outro através do nascimento. As partes dos seus pais que vocês herdaram, seja a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, sua pele, é a química. E é um armazém de um sistema que funciona, do qual vocês estão conscientes em 3 dimensões, e permanece bem aberta, porque isto é parte do DNA. A parte química que você tem serão passadas para os seus filhos, e para os filhos deles, e para os filhos dos filhos deles. Isto é um senso comum, é conhecido, é uma das portas, e permanece bem aberta. Você chega então à próxima porta que está aberta, e ela é um pouco mais esotérica. E tem um rótulo que diz herança akáshica imediata. Isto representa a informação de suas vidas passadas imediatas que você está carregando para esta. Não a química, o registro akáshico. E, portanto, de uma vida para outra, você carrega pedaços e partes de quem você era. E nós explicamos essas coisas antes porque há potenciais muito elevados que se apresentam através de sua vida, que vão direto dentro do registro akáshico, que apresentam como paixão criativa. Uma paixão criada é uma das coisas que são herdadas de uma vida para outra. Difícil de explicar, meus queridos, mas eu explicarei por que você poderia vir do útero de sua mãe tendo atributos que seu pai e sua mãe nunca tiveram. Então, seus pais e sua mãe olham para você e dizem, onde foi o talento que nós pensamos que demos a ele? E eles vão olhar e encontrar talentos que eles nunca tiveram e que vocês têm. E de onde isso veio? Da herança akáshica imediata. Nós dissemos a vocês no passado que isto vem de um sistema organizacional chamado agrupamento kármico. Você encontra seu grupo, aqueles que você deve interagir no planeta. É um sistema que é belo e que ajuda a criar sincronicidades. Mesmo se você não viajar, você os encontrará. Velhas almas eventualmente são atraídas para velhas almas. Nesta sala há algumas. E vocês ainda nem se encontraram uns aos outros. E esta é uma grande oportunidade. Está consciente disto? Você percebe que é por isto que você veio? Talvez para olhar os outros e saudar o Deus dentro deles com um namastê, e então abrir uma consciência, uma conversa, uma discussão que é kármica. Eles poderão ter as respostas, e você nem mesmo sabe quais são as perguntas. Herança akáshica imediata. É isto o que cria os artistas que se tornam artistas e que depois se tornam artistas. Isso explica a criança que pode pintar como um mestre quando tem 8 anos de idade. O músico que pode compor quando tem 5 anos. O poeta que tem as palavras surgindo mesmo em outras palavras, tão logo ele consegue falar. É quase como uma continuação de uma vida passada, se a paixão for grande e intensa o bastante. Na maioria dos casos, as paixões são sutis.
E alguns de vocês encontrarão essas paixões uma vez que vocês saiam do modo de sobrevivência, mas elas não têm nada a ver com seus pais e tudo a ver com quem você costumava ser. Elas representam medos, fobias, forças, fraquezas, tipos de personalidade, alguns dos quais se encontrarão em uma posição de medo, de fraqueza, enquanto seus pais nunca estiveram em uma situação de fraqueza e medo. Ou então serão seguros e que caminham diretamente onde os anjos não ousariam. E seus pais perguntarão: quem é esta pessoa? Herança akáshica imediata. A porta está bem aberta, é parte do sistema, meus queridos. Agora faremos algo. Eu vou contar a vocês quantas portas estão abertas. 3. Apenas 3. E eu vou dizer qual é a terceira porta, e eu te pedirei para fechá-la, porque você não precisa mais dela. Percebem? O DNA é assim. Ele responde à energia que a humanidade dá a ele. E vocês vieram de um sistema antigo, meus queridos, que precisava de uma energia que não é mais necessária. Então você vai fechar esta porta. E então nós vamos te convidar para abrir algumas outras, nós vamos nomeá-las. Você passa através da terceira porta que está bem aberta e o que diz é karma. E você entra e lá estão todas aquelas informações sobre energia, sobre quebra-cabeças energéticos não finalizados. Não finalizados. Quebra-cabeças energéticos não finalizados. É isso que é o karma. E você chega no planeta e ele permanece lá e ele te orienta a fazer coisas que são misteriosas. Negócios não finalizados. É isso que é o karma. Há 23 anos, mesmo antes do primeiro livro ser escrito, eu disse ao meu parceiro que eu iria canalizar, que a humanidade precisava deixar o karma, pois este é um antigo sistema de orientação que colocava vocês em determinados lugares, que criaria as rodas de um sistema que você não precisa mais. O karma é como um barco que não tem nenhum leme. Karma, lá estão as ondas que levam o barco de um lugar para o outro com você dentro dele, empurrando você para lugares onde talvez você devesse estar para continuar algo que você não finalizou antes. Mas em uma nova energia, meus queridos, vocês estão em um barco que tem um leme. E você pode guiar ele, você mesmo. E eu vou dizer, já é tempo de fechar a porta da energia do karma. E eu quero dizer, feche, tranque e jogue a chave fora. Você não precisa mais disso. Você simplesmente não precisa. Agora, alguns de vocês já fizeram isso, e eu direi qual é o atributo. E como você sabe que já o fez? Porque se você o fez, o jogo kármico que costumava ser jogado com você, seus amigos, seus parentes, acabou. E eles terão reagido a isto. E você sabe quem você é. Eles olham para você e eles nem mesmo querem saber que você faz parte da família, porque você não jogará mais o jogo com eles. Os barcos deles são empurrados e puxados pelas mesmas energias que você era. Você deveria estar jogando esse jogo kármico com eles, mas uma vez que você fecha essa porta, acabou. O drama parou. Eles esperam coisas de você e você não dá isso a eles. Você não iria e faria o que eles queriam que vocês fizessem. E então você pegou o leme e levou seu barco para longe deles. E você sabe quem você é. E você é aquele que fechou a porta, já fechou essa porta. E há aqueles que estão ouvindo a isto agora, que precisam fechar a porta. Se você não fechar a porta do karma, você não será capaz de guiar o seu próprio barco.
E esta é uma metáfora de você e o seu propósito de vida e para aquilo que você veio. Porque uma vez que você pode guiar seu próprio barco, minha boa e velha alma, amigo, você levará para a paz na terra. Você conduzirá seu barco para a saúde. Eu não disse ainda sobre as portas que devem ser abertas, então vou falar sobre mais algumas informações. Há algumas para serem abertas, e as primeiras que eu vou dar a você é a porta da ponte corporal. E nós falamos sobre esta antes. Esta é uma porta que precisa ser aberta entre o corpo inteligente e o corpo consciente, o corpo corporal, que sabe sobre quem ele é e o que está acontecendo, e o corpo consciente que apenas finge saber. Isso foi até mesmo trazido anteriormente. Por que você precisa fazer o teste muscular? Você já pensou sobre isto? Há uma ponte que está faltando, meus queridos, entre a sua consciência e a inteligência do seu corpo. Precisa haver o início de uma construção que coloca essas coisas juntas para que você nunca precise mais fazer um teste muscular, a cinesiologia. Se algo está acontecendo em seu corpo que é inapropriado, você saberá, ao invés de ter que ir a um médico e descobrir que é uma surpresa. Faz sentido para você? Que o corpo deveria estar em outro planeta? E você não teria nenhuma ideia do que está acontecendo com ele? E é assim que é neste momento. Isso parece correto para você? Existe uma porta que está fechada e tem estado fechada desde que os pleiadianos estavam aqui. E agora, ela precisa ser aberta lentamente. E uma vez que você, metaforicamente, vê esta porta abrir, esta ponte corporal começará a dar a você intuição sobre sua própria saúde. Suas dietas começarão a mudar. E você sabe para onde elas vão mudar? Para aquilo que você era acostumado. Em uma outra vida que talvez seja mais apropriada quimicamente para você com relação ao alimento que você ingere. Você quer perder peso? Abra esta porta. Quer perder peso? Abra esta porta, pois a ponte corporal é você conversando com aquilo que é químico. Você está conversando com o registro acástico. O corpo inteligente sabe muito mais do que você sabe. Quando você abrir esta porta, o DNA se ativa e começa a saber o que está dentro, que você precisa saber. Coisas que apenas a medicina irá te dizer, que apenas os médicos irão te dizer, que apenas os testes irão te dizer, você saberá intuitivamente. Um intuitivo médico é uma pessoa com esta porta aberta, um médico intuitivo. E é isso que faz a diferença, e vocês já viram essas pessoas. Este é um exemplo, deixe-me dar outro. Aqui está algo que permanece aí, na escuridão, e você nem sabe que isso existe. E nós vamos chamar a isto a porta do autoequilíbrio. E eu quero que você abra. Esta porta permitirá que a velha alma sempre retorne para o centro, não importa o que aconteça com ela. Sem ajuda, sem perguntas, entre ele em medo, eles sempre saberão que poderão voltar ao centro. Uma centralidade, onde tudo está bem, uma centralidade que vê a alegria do Deus criativo, um centramento que sabe sobre Gaia, um centramento que sabe e que conhece a paz que está disponível, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, algo que será automaticamente seu. Porque você precisa disso? E eu direi, porque muitos, até mesmo velhas almas, ficam girando de um lado para o outro, sem nunca saber onde é o centro. E uma das frustrações que vocês têm, e alguns de vocês que estão sentados aqui na sala, é: quem sou eu, o que estou fazendo, por que eu me sinto desta forma? Se você tem a porta do autocentramento aberta, você é o seu próprio guru.
A conexão está completa e você sabe onde é o centro e você procura por ele. Se você estiver com problemas, estiver com medo, você retorna para o meio. Você não permanece no buraco. Você não permanece na frustração. Você não permanece na preocupação. Você retorna exatamente para o centro. Esta é a segunda porta. Já é tempo de começar a abrir a terceira porta, que é aquela natureza akáshica que você tem, que não é imediata, mas que tem a energia da velha alma dentro dela. Esta é a porta da sabedoria. Se você abrir esta porta, agora você terá coisas disponíveis a você sobre as quais falamos durante 2 anos, onde você pode minerar o registro akáshico. Isso quer dizer que você pode entrar e começar a reconhecer o que você já mereceu através das vidas. Anos e anos de caminhadas em outros corpos, você acha que isso simplesmente foi embora? Anos e anos de sabedoria. Talvez, como um indígena no planeta, sabendo como as coisas funcionam, você acha que tudo isso foi embora? Está naquela sala, meu querido. Já é tempo de abrir aquela porta. Você se torna seu próprio ancestral. Autoequilíbrio e mineração do registro akáshico juntos criam um ser humano equilibrado. As pessoas verão Deus em você. E eles vão se perguntar, onde você conseguiu isto? Não diga a eles que você está abrindo portas. Isso é tudo que faremos, 3 portas. Agora vocês têm 5 abertas e 1 fechada. A 5ª é mudança. Este corredor, meus queridos, está preenchido com muito mais. Está preenchido com vida longa quando chegarmos lá. Uma das portas que eu quero que vocês não abram ainda é belíssima. E eu identificarei essa porta agora. E é chamada Projeto Original da Célula-Tronco. Muda a forma como o seu corpo se rejuvenesce. Seu corpo se rejuvenesce nesse momento fazendo cópias de células. E quando esta porta começar a ser aberta, gradualmente começará a produzir células originais e não cópias. Ela irá no projeto original e fará uma célula a partir dele. E este será o segredo da vida longa. Querido humano, isto está vindo, virá. Você precisa passar por alguns anos. Você precisa se acostumar com essa nova energia. Você precisa tentar as portas mais fáceis que eu já dei a vocês, para poder aprender a abrir algumas das outras. Este é o início de um ser humano ascenso. Você tem um DNA divino. Nós dissemos isso antes. É como se você tivesse um carro de corrida em seu interior e você está dirigindo um fusquinha. Você sabe o que eu quero dizer. Está tudo lá. A cápsula de tempo está disponível. E esta é a energia dela. Este é o tema de Cryon. Que você abrirá essas portas por si mesmo e começará processos que você não imaginava que tinha. Você começará a resolver os problemas da velha energia. Eles se resolverão por si mesmos. E você precisa começar a trabalhar nessas coisas que são novas. Mas neste momento, nós dizemos apenas respire. E tire algumas férias. E esperem para a loucura passar. Espere que o ano da lua cheia passe. E permita este tempo para que você sinta o amor de Deus em você. Olhe no espelho e aprenda a amar a você mesmo. Este é o exercício. E seja paciente. E assim é novamente que eu dou a você as mesmas palavras que eu dei antes.
A caixa de ferramentas permanece a caixa de ferramentas e permanecerá por bastante tempo. Não há relógio em quanto tempo demorará essas coisas, e os humanos farão a diferença. O quão rápido a energia se transforma na nova. Quão rapidamente aqueles que estão investidos na velha energia desistem e compreendem que não existe esperança em voltar a um estado de menos consciência. E esta é a verdade do dia. Amado por Deus, cada um de vocês é. Você é conhecido por Deus, todos vocês. Velha alma, você está aqui por uma razão. No corpo do qual você está, na condição na qual você está, na idade que você está, você fará uma diferença nesse planeta. Alguns de vocês já fizeram. Sua existência aqui é notada, é percebida. E assim é.